Semana passada, a empresa que desenvolve jogos, a Ubisoft, lançou um trailer de um jogo novo chamado Tom Clancy's Elite Squad, que seria a tropa de elite inspirado no universo, né, inspirado nos conceitos do Tom Clancy. E esse trailer gerou uma enorme polêmica, por algumas razões, na verdade, que a gente vai analisar aqui e depois a gente vai analisar o contexto mais amplo da ideologia nos jogos de videogame. Então, o que aconteceu? Nesse trailer você tem ali mostrando uma história, né, de que o mundo está em turbulência, como a gente vê hoje, na verdade, né? Se a gente olhar o mundo real hoje, a gente vê o mundo em turbulência e um grupo chamado Umbra, isso no jogo, né? Um grupo chamado Umbra que se apresenta, que se mostra publicamente como um grupo defendendo a igualdade, defendendo um mundo mais justo, é, no fundo, um grupo que faz atentados. É um grupo que quer desestabilizar os governos, nações e levar ao caos. E o primeiro ponto complicado desse trailer é o seguinte: o símbolo do Umbra é um punho fechado, preto, que é exatamente, aqui não pode nem dizer que foi inspirado, é exatamente o mesmo símbolo usado pelo movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, que é um movimento que tem feito inúmeros protestos agora nos Estados Unidos, a gente tem visto a situação aqui, né, em resposta à brutalidade policial e exigindo transformações sistêmicas no modo como a polícia lida com os cidadãos negros. Então você tem um movimento legítimo de manifestantes, em sua vastíssima maioria pacíficos, e que o símbolo foi utilizado, agora foi apropriado por esse jogo, no qual, e aqui é o ponto, né, no qual governantes, representantes de governos se reúnem para formar uma tropa de elite, né, Elite Squad, para perseguir esse grupo. Então você tem a reação do establishment nesse jogo, a reação do establishment contra forças revolucionárias que supostamente dizem ser igualitários. Então você tem aqui dois problemas. Um é a apropriação do símbolo, do punho fechado preto, e o segundo é essa noção de que o establishment, a elite global, né, a elite mundial, vai reagir a movimentos de transformação sistêmica. Grupos que querem mudar o mundo para melhor, mas que na prática, segundo o jogo, né, segundo o que diz o jogo, não são igualitários. São apenas grupos que querem fazer o caos. Essa é a premissa. Isso gerou uma enorme repercussão na internet, né? Muita gente se indignou de fato com esse trailer, porque você tem um trailer ali que associa um grupo de manifestantes negros com terrorismo, basicamente é isso. E a Ubisoft se manifestou, né? Eles disseram o seguinte aqui, eu vou ler para vocês a resposta da empresa. As imagens que apareceram na sequência de abertura de Tom Clancy's Elite Squad com o punho erguido foram insensíveis e prejudiciais, tanto em sua inclusão quanto em como foram retratadas. Ouvimos e agradecemos aos jogadores e à comunidade em geral que nos indicaram essa falha e pedimos desculpa. Essa imagem será removida na próxima atualização do título nesta terça-feira, 1º de setembro, no Android e o mais rápido possível no iOS. Então a própria empresa reconheceu que foi inapropriado, foi, na verdade, ofensivo usar o símbolo do Black Lives Matter no jogo para representar os inimigos do jogo. Enquanto que, por um lado, teve essa reação negativa com o jogo, por outro lado, também muita gente, muitos gamers ficaram indignados com essa crítica, porque é só um jogo. Afinal de contas, é só um jogo, é só para se divertir, não tem nenhum propósito ideológico, não tem nenhuma proposta de enfrentar, de fato, no mundo real, Black Lives Matter. Então, primeira observação, nenhum jogo é só um jogo. Não existe nada em nossas relações humanas, pelo menos atualmente, que não sejam perpassadas por ideologia, atravessadas por ideologia. Tudo que a gente faz, tudo que a gente assiste, tudo que a gente joga, tudo que a gente ouve, tudo que a gente consome é perpassado por ideologia. Não tem como fugir disso. Pode não ser intencional, pode não ser propositalmente feito para isso, para propagar uma mensagem política ideológica, mas tudo é atravessado por ideologia. E aqui a gente tem uma segunda questão, porque assim, a literatura tem séculos, milênios de história. Então a gente pode pegar um livro do século V e analisar o seu contexto ideológico, como aquele livro, como aquela história se relacionava com o contexto do Império Romano em seu declínio, por exemplo. A gente pode pegar um romance do século XIX, um romance do Dickens, ou do Dostoiévski, ou do Tolstói, ou do Machado de Assis, e analisar aquele romance em seu contexto histórico e como aquele romance criticava ou
defendia a ideologia dominante. A gente pode fazer isso. Os jogos eletrônicos, eles têm pouco mais de 40 anos de existência. Então é um fenômeno muito recente e que a gente tem tentado ir compreendendo como atua na sociedade, como isso impacta nos adolescentes, nos jovens, nos adultos, como isso, sabe, dialoga com a cultura em geral, como o contexto nosso está inserido ali e o que a gente pode extrair desses jogos. Porque alguns jogos, a mecânica é tão simples que você não tem, sabe, um contexto ideológico nele. Por outro lado, em alguns jogos você tem, de fato, inserções de uma proposta de sociedade. Como parece ser o caso desse jogo do Tom Clancy. E aqui eu preciso abrir um parênteses, porque certamente vai vir aqui alguém falar o seguinte. O que esse tiozinho entende de jogos digitais, né, de jogos eletrônicos? O que esse tiozinho entende de computador, de videogame? E daí você que tem 20 ou 30 anos, eu vou te dizer aqui só uma observação, só uma descrição da realidade. Eu jogo videogame muito antes de você ter nascido. Então, assim, quando você nem sequer existia, eu já jogava videogame. E é uma coisa curiosa, porque eu faço parte de uma geração que cresceu nessa transição de um mundo no qual não havia tecnologia para um mundo totalmente digitalizado e informatizado. Então eu faço parte possivelmente da última geração que cresceu sem jogos digitais e passou a ter jogos digitais. Eu faço parte da última geração que cresceu sem internet, no mundo sem conexão como a gente tem hoje, para um mundo conectado. Então eu vi essa transição. Então eu vi pessoas que não achavam que videogame era coisa legal para adolescentes que são completamente viciados em videogames. Eu vi um mundo no qual a internet era vista com suspeita para um mundo no qual todo mundo agora usa a internet o tempo todo. Isso dá uma certa sensação de ruptura, de fato. De ver um mundo pré-jogos de videogame para um mundo com jogos no qual eles fazem parte da cultura geral nossa, no qual eles integram o nosso imaginário coletivo. E só para citar um exemplo aqui de um jogo que é altamente ideologizado, e é um jogo dos anos 80 chamado Missile Command. E a plataforma era muito simples, na verdade, né? A premissa do jogo era muito simples. Você tinha ali 6 cidades e você tinha que defender essas 6 cidades de um ataque nuclear. Então, vinham mísseis disparados contra suas cidades, você tinha um número limitado de projéteis para disparar contra esses mísseis e proteger suas cidades. Uma coisa que esse jogo apresentava, primeiro, era o cenário da Guerra Fria. Então você tinha ali anos 80, momento crítico da Guerra Fria também, né, que foram ali dos anos 50 em diante, com uma ameaça de guerra nuclear iminente entre Estados Unidos e União Soviética. E o jogo mostra o enorme, não posso nem dizer dilema, mas o enorme impasse que o mundo vivia. Porque nesse jogo você não tinha como vencer. Não havia possibilidade de vencer. Se houvesse uma guerra nuclear, todos perderiam. Se houvesse, de fato, o avanço do conflito, e se por acaso a União Soviética disparasse contra os Estados Unidos, era o fim. Tanto que, no final do jogo, em vez de aparecer Game Over, que era o tradicional, né, acabou o jogo, o que aparecia era The End, o fim. E eu vou deixar para vocês aqui um artigo muito interessante contando a história desse jogo, do Missile Command, que fala justamente isso, que a mensagem do criador, de quem projetou o jogo, que foi o David Foyer, ele diz o seguinte aqui: a mensagem de Missile Command era simples. No final, tudo está perdido. Não há vencedor. E essa era a mensagem, como eu disse aqui, era uma mensagem pacifista, era uma mensagem das condições políticas daquela época, geopolíticas. Se houvesse, de fato, uma guerra nuclear, ninguém sobreviveria. Não haveria vencedores. E você encontrava isso não apenas nesse jogo, Missile Command, como você encontrava em muitas outras produções culturais da época, em muitos outros filmes. Por exemplo, você tinha um filme chamado Jogos de Guerra, com Matthew Broderick, que era essa história também. Era um menino que usava computador com internet na época, né, que era uma BBS, uma outra coisa diferente, jogava lá e isso começa a deflagrar, ele sem querer começa a deflagrar uma simulação de guerra nuclear e leva quase a um conflito. Você tem, por exemplo, o filme do Kubrick, que se chama Doutor Fantástico, que mostra um cenário como esse, um erro técnico num bombardeio e dispara uma bomba e isso vai levando a uma situação de conflito. Ou seja, você tinha o contexto ali e isso certamente impactava também na produção dos jogos da época. Jogos que falavam sobre esse cenário. Então, como eu disse, os jogos eles não estão soltos no ar. A criação desses jogos, a elaboração desses jogos, o modo como os criadores pensam, o modo como eles recriam certas condições da vida real também, pertence ao mundo real. Então, quando um jogo como esse, o Elite Squad, inspirado num universo do Tom Clancy, que o Tom Clancy, se vocês pensarem também, era um escritor de ficção, né? Era um romancista, escreveu enormes romances por aí que viraram filme. Tem um personagem clássico do cinema que é o Jack Ryan, e eu adoro os filmes do Tom Clancy. Eu não gosto muito dos livros, mas os filmes são muito bons. Ele era um autor conservador, era um autor que, em seus livros, homenageava políticos como
o Ronald Reagan, certamente hoje seria um trumpista também. Era um autor que era pró-armamentista, era um autor que defendia valores conservadores, tradicionais, familiares norte-americanos. Ou seja, quando você tem um jogo inspirado no mundo do Tom Clancy, é inevitável que se os criadores do jogo quiserem ser fiéis à proposta artística, entre aspas, né, literária do Tom Clancy, e a proposta política deles, que eles vão espelhar essa ideologia nos jogos também. É inevitável, você gostando ou não disso. Porque, como eu disse, os jogos, assim como outra produção cultural que a gente possua, assim como livros, filmes, músicas, como pintura, como escultura, como arquitetura, isso é um reflexo do seu povo. Isso é um reflexo do mundo no qual a gente vive. Então, por si só, não é problemático que um jogo tenha como premissa um grupo de elite enfrentando criminosos ou terroristas. Isso não é um problema, na verdade. Do mesmo modo que não é nenhum problema você ter um filme retratando um grupo mafioso, como a gente tem, por exemplo, o filme recente aqui, O Irlandês, do Scorsese. Isso não é exatamente um problema, porque as histórias podem ser contadas. Você pode ter um filme no qual o protagonista seja Osama Bin Laden, por exemplo, ou outro líder, tanto terrorista, quanto revolucionário, quanto político, quanto conservador, comunista, não importa. As histórias estão aí para ser contadas. O problema desse jogo em particular é o timing dele, é o momento no qual ele surge. Você tem um mundo que está de fato em turbulência, assim como descrito nesse começo, nessa introdução do jogo. É um mundo em turbulência e com lutas que são totalmente legítimas, como é o caso do Black Lives Matter. Você tem um grupo agora que está enfrentando racismo estrutural nos Estados Unidos, racismo estrutural e institucional. Instituições como a polícia, que são, na sua base, altamente racistas e que agem com brutalidade desproporcional em relação a negros e brancos. Então, quando um jogo desse, nesse momento em particular, 2020, no auge de manifestações antirracistas, lança um jogo com um símbolo de uma organização criminosa, que é o mesmo símbolo de um movimento social, político também, antirracista, isso manda um sinal muito negativo. Isso manda um sinal perigoso, na verdade. E a gente tem visto as reações aqui dos gamers, de pessoas que estão apoiando os jogos, dizendo o seguinte: ah, não, tem que pegar mesmo esses Black Lives Matter. Então essa associação não é apenas um vínculo criado na cabeça de quem critica o jogo, mas também de quem defende o jogo. Então isso vem para servir como querosene, como, sabe, combustível para alimentar essa chama que já faz parte desse momento turbulento. Só para a gente pensar numa analogia, é como se nos anos 30 o governo nazista, por exemplo, lançasse um jogo de computador, né? Na época não existia isso, obviamente, né? Mas vamos supor aqui, lançasse um jogo de computador no qual os inimigos do jogo, os inimigos dos nazistas fossem os judeus. E o objetivo do jogador daquele jogo seria montar uma tropa de elite nazista, a Gestapo, para perseguir judeus. Aí você pensa aí, você senta aí, você que acha que não tem nada demais de jogo, você vai e pensa nesse cenário. Seria legal um jogo como esse? Seria interessante um jogo como esse? Seria um jogo sem ideologia? É claro que nesses jogos de videogame, nessas empresas como a Ubisoft, como, sei lá, Rockstar, como outras empresas que criam jogos, todas elas, por mais que o jogo tenha suas respectivas ideologias que perpassam suas propostas, suas histórias, no fundo, o que está por trás mesmo é a ideologia capitalista. Então são empresas que querem fazer dinheiro, querem ganhar dinheiro. Então o grande objetivo final é a grana. Então tanto faz para eles se eles vendem jogos com propostas libertárias, com propostas anarquistas, com propostas conservadoras, liberais, comunistas, não importa. A premissa do jogo, de fato, ela é irrelevante, embora ela possa, de fato, propagar valores. E propagam. O fato é que propagam. Mas, no final das contas, tudo isso leva a um único funil que é a grana. É o quanto que eles vão fazer de dinheiro com esse jogo. E é claro que esse tipo de polêmica, quando envolve uma produção, também leva visibilidade, o que leva a mais vendas e o que leva a mais dinheiro. Então, para concluir esse vídeo aqui, alguns pontos de reflexão pra gente, né? Alguns pontos que são, na verdade, inquestionáveis. Não existe produção cultural humana que não seja atravessada por uma ideologia. Tudo que a gente faz é ideológico, de um modo ou de outro, querendo ou não querendo. O segundo é que os jogos eletrônicos fazem parte disso, portanto eles também defendem algum tipo de ideologia, mesmo quando não parecem defender. E algumas vezes é explícito, como é o caso desse jogo agora do Tom Clancy Elite Squad, que é claramente uma defesa de valores conservadores do Tom Clancy. Como eu disse aqui, se eles querem ser fiel ao autor, né, que morreu em 2013, mas se eles querem ser fiel ao que o Tom Clancy pensava, eles vão defender certa visão de sociedade do Tom Clancy. Terceiro, é que esse jogo, embora a premissa possa ser feita em qualquer momento, nesse momento em particular é altamente problemático, que de fato instiga uma tensão entre gamers
que é uma comunidade que, no geral, como a gente sabe, é altamente misógina, é altamente racista também. É uma comunidade problemática que perpetua valores que são questionáveis. E a gente sabe disso. E que jogos de guerra, jogos militares são usados para legitimar também essa beligerância, né? Legitimar esse tipo de atos. Pode não servir para instigar a violência nas pessoas, mas certamente legitima a violência. Então, o momento é péssimo. A premissa é ruim e o momento é péssimo para isso. Tanto que a própria empresa reconheceu isso. E vai lá e pede desculpa e diz que vai retirar isso na próxima atualização. Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, se vocês viram essa polêmica da Ubisoft, do jogo Elite Squad, da representação do punho fechado preto ali, né, simbolizando um grupo inimigo, terrorista no jogo. O que você pensa sobre isso? E o que você pensa sobre a ideologia nas produções culturais, né, nos jogos, se isso é perceptível ou não, quando que isso é prejudicial, quando que isso pode impactar também no espectador, no jogador, em quem consome isso. Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, torne-se membro do canal também para dar um apoio aqui, confira o meu livro sobre o Bolsonaro e também confira o meu livro na pré-venda agora, O Rei dos Judeus. A gente se vê por aí, abraço e até mais. Tchau!